E aí galera, livro de hoje é A Casa de Aves, primeiro da trilogia Calicut, do Marcelo Mussuri, logo depois da vinheta. Primeiro, uma coisinha em off é que eu acabei de procurar no Google o que é Calicut e eu descobri que é uma cidade que o Vasco da Gama bombardeou e ainda não foi mencionado nesse livro. Provavelmente vai ser mencionado no segundo, tá? Esse aqui é um livro narrado em terceira pessoa, que vai narrar a aventura de diversos personagens portugueses do século XIII. Antes de mais nada, devo dizer que eu achei muito criativo, já que o objetivo era escrever um livro medieval, por que não em Portugal? Afinal, eles estão intrinsecamente ligados com a origem do nosso país, além de que eles falam português. O livro foi lançado pelo selo Novos Talentos, que é praticamente uma autopublicação. Então, o livro poderia ter uma melhor revisão, poderia ter uma melhor edição? Poderia, mas tá longe de ser uma derrapada, tá bom? Porque o vocabulário, as descrições aqui são muito bem aproveitados, existem umas rimas narrativas muito bonitas, promessas feitas no passado se repetem, coisas assim. O que mais me chamou a atenção acho, foi que, em determinados momentos, o autor te dá praticamente uma aula de história, jogando alguns dados muito interessantes, e em outros momentos ele joga algumas curiosidades de costumes da época. Tem um momento em que um dos personagens centrais descobre que gargarejar xixi é bom para infecções na boca e ajuda a higiene e tudo mais. E a gente tá falando de uma época que não tem Listerine, né? Então o personagem vai lá e faz isso porque ele tá interessado em uma garota, e aí ele diz, isso aqui tem um gosto horrível. Mas aí eu fiquei pensando se, de repente, para fins de pesquisa, tá, o autor teria, de repente, gargarejado xixi também, só pra ver como é que era e poder expressar isso pelo personagem. Seria um exemplo de pesquisa bastante interessante. E falando em pesquisa, eu achei os fatos históricos mencionados aqui nesse livro bastante relevantes para quem quer entender um pouquinho mais do século XIII. Eu não sei como é que tá agora, tá bom? Mas no meu ensino médio, século XIII, Portugal, não foi uma coisa tão bem explicada assim, né? Era aquela coisa mais pré-descobrimento do Brasil, muito focado no descobrimento do Brasil. E aqui, o Brasil até vai ser mencionado, assim, não com essas palavras, né? Mas as terras, que um dia seria o Brasil, até chegam a ser mencionadas aqui. Mas eu fiquei pensando que ia ser muito legal se uma pessoa que ainda estivesse no ensino médio levasse esse livro, estivesse lendo ele, e fizesse perguntas para o professor de história na escola, para expandir a experiência. Existem aqui algumas liberdades poéticas, tá bom, que vão mudar alguns registros, mas no final do livro o autor explica quais foram e também explica por que ele resolveu fazer essas pequenas alterações, tá bom? Mas de qualquer forma, sem esse livro, eu talvez jamais descobrisse a importância de grandes navegadores como Dias, Lopo, o próprio Diogo, que também era um espadachim aqui, eu não sei se ele era um espadachim na vida real, mas provavelmente. E é com eles que a gente começa a narrativa. E logo no começo eu tive a impressão de que o livro ia se perder em longas descrições, blá 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 blá, mas aí logo no final da primeira página eu já tive um motivo pra dar risada, e aí já suavizou um pouco a coisa, sabe? Falando em primeiras impressões, eu tive a impressão de que esses personagens fossem bastante ingênuos no começo do livro, mas aí, a partir do momento que o autor volta algumas décadas na narrativa pra mostrar os bastidores da corte, mostrar como é que as coisas acabaram do jeito que elas estão no presente da narrativa, se é que vocês me entendem, a gente vai conhecer personagens extremamente maliciosos e maldosos. Então, inclusive eu devo lembrar vocês, alertar vocês que esse livro é recomendado para maiores, tá? Depois desse flashback, a gente volta a acompanhar Dias, Diogo e diversos outros personagens que ganham importância tanto no presente quanto no passado, deixando a coisa bastante fluida. O que é importante, né? Um pouquinho de dados históricos, um pouquinho de aventura, um pouquinho de humor, senão ia ficar parecendo uma aula maçante de verdade, né? Os pontos negativos desse livro ficam nos diálogos, que em alguns momentos são bastante canastrões, tirando um pouquinho do brilho dos personagens, e algumas descrições que realmente são longas demais, coisas que seriam resolvidas se tivesse uma edição mais decente. É um livro original, muito brasileiro, consegue dar uma lição de história e ainda trazer um ar medieval. E ele vai levar 3 troninhos! E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês já tenham clicado em gostei, mas se não tiverem, cliquem agora, favoritem esse vídeo. Novos por aqui, se inscrevam no canal e até a próxima!